Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa questão que, olha, mexe com historiadores, céticos e curiosos há séculos. Como é que a gente pode confiar em documentos tão antigos que só existem como cópias de cópias? O desafio é gigante. Pensa bem, os originais se foram, o tempo levou. O que sobrou foi essa cadeia de transmissão. A pergunta é, essa cadeia é confiável? Vamos investigar o caso do Novo Testamento, mas não como um exercício de fé, e sim como uma análise de evidências, de documentos. Para guiar essa nossa investigação, vamos adotar a mentalidade de um repórter investigativo. O Lee Strobel, que foi jornalista do Chicago Tribune, se descrevia como um rato de documentos. Sabe? Aquele tipo de pessoa que passa horas em arquivos empoeirados, caçando a verdade. É exatamente essa nossa abordagem hoje. Farejar os fatos, seguir as pistas e ver, no fim das contas, aonde a evidência nos leva. Olha só que interessante essa comparação. Ela coloca nosso desafio numa perspectiva muito clara. Pensem no famoso caso do Ford Pinto. Os jornalistas não tinham os memorandos originais, só cópias. E as perguntas que eles fizeram são, no fundo, as mesmas que a gente faz sobre o Novo Testamento, né? Será que dá para confiar nessas cópias? Alguém mexeu no conteúdo? E o mais crucial, será que está faltando alguma informação que muda completamente a história? É com essa mesma lupa investigativa que vamos olhar para esses documentos antigos. Certo. Vamos ao que interessa. Esse aqui é o nosso roteiro. Primeiro a gente vai entender bem o tamanho do desafio de lidar com cópias antigas. Depois, vamos para a nossa primeira grande pista, a quantidade impressionante de manuscritos. Em seguida, vamos explorar o fator tempo, que é crucial. Aí vamos encarar de frente a questão dos erros dos copistas. E para fechar, vamos descobrir como os 27 livros do Novo Testamento acabaram formando a coleção que a gente conhece hoje. Bom, a primeira etapa da nossa investigação começa com uma verdade bem direta. Os manuscritos originais, aqueles escritos pelo próprio punho de Mateus, Marcos, Lucas, João, eles não existem mais, se perderam com o tempo. Tudo que a gente tem hoje são cópias, e isso, para qualquer investigador, já acende um sinal de alerta. Como é que a gente pode ter certeza de que o que lemos hoje se parece com o que foi escrito lá no comecinho? Então, vamos para a nossa primeira linha de evidência e ver como essa história se desenrola. O renomado especialista Bruce Metzger diz o seguinte: ok, a falta dos originais é um problema para toda a literatura antiga. Mas o Novo Testamento tem uma carta na manga, algo único, um número de cópias que simplesmente não tem comparação no mundo antigo. Mas por que a quantidade importa tanto? Para a gente entender o peso disso, a gente precisa de um ponto de comparação. Para a maioria das obras clássicas da antiguidade, os historiadores trabalham com um fio de evidência bem fininho. Eles dependem de pouquíssimas cópias, às vezes uma só, para reconstruir o trabalho de grandes pensadores. Essa é a realidade da história antiga. E isso aqui ilustra o ponto de forma brilhante. Tácito foi um dos maiores historiadores de Roma. Os anais dele são uma fonte essencial sobre o Império Romano. Só que, para os primeiros 6 livros dessa obra, todo o nosso conhecimento depende de um único manuscrito. Copiado por volta de 850 d.C., mais de 700 anos depois que Tácito escreveu. Um único fio. Vamos ver outro exemplo. Flávio Joséfo, um historiador judeu do primeiro século, uma fonte importantíssima para entender aquela época. Para a obra monumental dele, A Guerra Judaica, a gente tem apenas 9 manuscritos em grego. E os mais antigos são dos séculos 10, 11 e 12. De novo, poucas cópias e um intervalo de tempo enorme. Agora se preparem porque o contraste é absurdo. A obra da antiguidade que chega mais perto em segundo lugar é a Ilíada de Homero. Existem menos de 650 cópias em grego. E o Novo Testamento? Mais de 5.600 manuscritos só em grego. A diferença não é só grande, é colossal. É como disse o especialista Bruce Metzger, chega a ser uma quantidade quase constrangedora de evidências. E olha, esse número de 5.600 conta só os manuscritos em grego. Se a gente incluir as traduções bem antigas para outras línguas, como latim, siríaco, copta, o número total de manuscritos salta para mais de 24.000. Essa abundância de material de diferentes lugares permite que os estudiosos comparem as cópias e consigam reconstruir o texto original com uma certeza muito, mas muito maior. A quantidade é uma parte importante da história, mas não é tudo. A segunda peça-chave da evidência é o tempo. Qual o tamanho do buraco entre a escrita do original e a data da nossa cópia mais antiga? Para a maioria dos textos da antiguidade, essa lacuna pode ser de séculos e séculos. Esse cronograma aqui mostra o contraste de um jeito bem dramático. Para a Ilíada de Homero, a gente tem um intervalo de quase 1000 anos entre a escrita e as cópias mais antigas que temos.
Agora, olha para o Novo Testamento, escrito ali na segunda metade do primeiro século, e a gente tem fragmentos que datam de poucas décadas depois, como um que vamos ver a seguir, datado de mais ou menos 125 depois de Cristo. A distância no tempo é incrivelmente curta. Esse pedacinho de papiro é uma das evidências mais importantes que existem. É o papiro 52. Ele tem algumas frases do Evangelho de João, e a datação dele ali no comecinho do segundo século foi uma descoberta revolucionária. Por quê? Porque muitos céticos diziam que o Evangelho de João foi escrito bem mais tarde, tipo em 160 depois de Cristo, o que o tornaria sem valor histórico. Esse fragmento, encontrado no Egito, longe de onde João provavelmente foi escrito, pulverizou essa teoria. Ok, então temos uma montanha de manuscritos e um intervalo de tempo bem curto. Isso é impressionante, mas isso nos leva direto para a principal objeção. Se todos esses 24.000 manuscritos foram copiados à mão, letra por letra, eles não deveriam estar cheios de erros? Será que esses erros não tornam o texto todo incerto? Vamos então dar uma olhada nessa questão dos erros. Os especialistas não chamam de erros, mas de variantes textuais. E sim, existem centenas de milhares delas. Mas o que isso quer dizer na prática? A chave aqui é entender a natureza dessas variantes, em vez de só se assustar com o número bruto. O fato crucial é este. A esmagadora maioria dessas variantes é insignificante. Muitas são só erros de ortografia. Outras são omissões acidentais, sabe? Onde um copista simplesmente pulou uma palavra. E uma grande parte é só mudança na ordem das palavras. Metzger explica que em grego, diferente do português, a ordem das palavras não muda tanto o sentido. Então cão morde homem e homem cão morde poderiam significar a mesma coisa, tornando essas variantes irrelevantes para o sentido geral. Então, o ponto principal é esse. Quando Lee Strobel, o repórter, pressionou o Dr. Metzger sobre o impacto real dessas variantes, a resposta dele foi definitiva. A pergunta foi: quantas doutrinas da Igreja estão em perigo por causa das variações? A resposta dele: não sei de nenhuma doutrina que esteja em risco. Nenhuma crença central do cristianismo, a divindade de Cristo, a ressurreição, a salvação, é afetada por qualquer variante textual que seja viável. Ponto final. Isso nos traz à última parte da nossa investigação. Mesmo que o texto dos livros tenha sido passado para frente de forma confiável, como a gente sabe que temos os livros certos? Por que Mateus, Marcos, Lucas e João e não o Evangelho de Tomé, por exemplo? Como é que a coleção final, o que chamamos de cânon, foi formada? Primeiro, uma definição rápida. A palavra cânon vem do grego e significa uma régua, um padrão. Quando a gente fala do cânon do Novo Testamento, estamos falando da lista de livros que a Igreja Primitiva reconheceu como sendo o padrão de autoridade para a fé e para a vida. A Igreja Primitiva usou basicamente 3 critérios para saber quais livros tinham essa autoridade. Primeiro, autoridade apostólica. O livro foi escrito por uma testemunha ocular, um apóstolo ou alguém bem próximo como Marcos, que era assistente de Pedro. Segundo, regra de fé. O ensino dele batia com a mensagem central sobre Jesus que era aceita em todo lugar. E terceiro, aceitação geral. O livro já era amplamente usado e respeitado pelas igrejas no mundo todo. E aqui, olha, tem um ponto que é fundamental. Ao contrário daquele mito popular, a Bíblia não foi inventada por um grupo de pessoas numa sala fechada. Os concílios, como o de Cartago, aconteceram bem mais tarde. E o que eles fizeram foi, na verdade, só formalizar, reconhecer aquilo que as igrejas já aceitavam como escritura há séculos. Foi um processo orgânico que veio de baixo para cima, não uma decisão imposta de cima para baixo. Vamos pegar um exemplo prático. Por que o Evangelho de Tomé não entrou? Primeiro, ele foi escrito bem mais tarde, já no segundo século. Segundo, o conteúdo dele foge muito da tradição central, com ideias estranhas como o panteísmo, a ideia de que Deus está em objetos como madeira e pedra, e termina com uma declaração bem misógina. E terceiro, ele não é uma narrativa histórica, mas uma coleção de ditos secretos, um estilo totalmente diferente dos 4 evangelhos do cânon. A conclusão do Metzger é direta e muito forte. Não existiu uma conspiração para esconder o Evangelho de Tomé. Nas palavras dele, o Evangelho de Tomé excluiu a si mesmo. Ele simplesmente não se encaixava nos critérios de autenticidade, de antiguidade e consistência que a igreja primitiva usava para identificar os relatos confiáveis sobre Jesus. Era como se eles conseguissem ouvir a voz do pastor nos 4 evangelhos, mas em Tomé a voz parecia outra. E assim, a nossa investigação chega ao fim, nos deixando com uma pergunta bem importante. A evidência para o Novo Testamento é, de longe, a mais forte de qualquer texto do mundo antigo. As variantes não afetam as doutrinas centrais, e o cânon foi um processo de reconhecimento. Então, a questão que fica é:
Se a gente aceita a história baseada em um fiozinho de evidência, como deveríamos encarar um texto que é apoiado por uma montanha de evidências? Isso é algo para se pensar. Obrigado por nos acompanhar nesta análise.